Olá pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos ao Estúdio Veja. Esse é o nosso quinto e último programa sobre o Enem. Lembrando que os episódios anteriores você encontra em veja.com/tveja/estúdio-veja. Hoje a gente vai falar sobre as matérias de exatas que serão cobradas neste domingo, dia 12, no segundo dia de prova do Enem. Aqui comigo no estúdio estão Edgar Maciel, que é repórter de Veja e estará acompanhando as redes sociais de Veja. Portanto, se você tiver alguma pergunta que queira fazer para os professores ao vivo, é só deixar aí nos comentários que a gente vai acompanhar. E também Gil Marcos Ferreira, professor de Física do Colégio Vértice, e Tiago Dutra, professor de Matemática do Ângulo. Boa tarde, gente. Muito obrigada pela presença de vocês. Bem-vindos. Boa tarde, obrigado. Eu queria começar perguntando o que vocês esperam dessa prova de exatas desse ano. Vocês acham que o Enem deve cobrar uma parte mais interpretativa ou mais conteúdo, mais teoria mesmo? Por idade. Então, Gil, por favor. A questão é a seguinte, não se deve esperar uma mudança radical no Enem, eu diria nem o vestibular, porque a tendência hoje, né, são questões, vamos dizer, contextualizadas. Né? Então, questões que levem um aluno a pensar, a tentar aplicar seus conhecimentos em determinados fenômenos que são corriqueiros no dia a dia. Né? Então, tudo isso não é o Enem que faz isso, mas o Enem vem fazendo isso de forma muito interessante. Com o vestibular de física do ano, as questões de física, melhor, do Enem do ano passado foram excelentes. Né? Não deve fugir dessa linha. Então, o aluno deve esperar isso não só no Enem, mas como nos vestibulares que estão se aproximando agora, FUVEST, Unicamp, VUNESP. Né? Tiago. Né? E matemática é assim mesmo, né? Assim, desde de alguns anos já, você percebe uma evolução da prova de matemática. Igual o Gil falou, né? São questões contextualizadas e, no fundo, uma grande ideia, né, que o Enem valoriza bastante é isso, né? Você reconhecer a matemática, reconhecer as ciências exatas dentro do seu cotidiano, né? Agora, é claro que, em termos de conteúdo, talvez tenha uma evolução, né, dos últimos anos, né, Gil? Assim, a prova começou a cobrar mais conteúdos. Então, antigamente tinha um estigma do tipo, uma questão do tipo Enem, uma questão que só usa o raciocínio, não preciso saber quase nada, né? E não é bem por aí. De fórmulas, você diz. O aluno ele tem que ter muitos conhecimentos técnicos mesmo, da matemática e da ciência da natureza. Né? Conhecimento, basicamente, dos conteúdos mais pertinentes, vamos dizer, aqueles que estão muito vinculados, dos quais é difícil a gente se livrar no dia a dia, no cotidiano. Ela colocou uma questão que eu acho interessante, que é a questão dos textos, né, que é fundamental, a leitura adequada e saber interpretar os textos, porque boa parte dos alunos tem uma dificuldade enorme na leitura atenta do texto. Isso é fundamental. E isso é nesse momento que não só na prova de física, mas em todas as matérias, essa leitura, a interpretação do texto é fundamental. Sim. Você segue também nessa opinião, Tiago? Sim, com certeza. Eu acho que o primeiro passo, né, Gil, para a resolução é a boa interpretação de texto. Então, mesmo que a prova seja de exatas, né, o aluno que só tem o conhecimento técnico, ele talvez não consiga ir bem nessa prova, né? Porque ele precisa ter essa interpretação de texto, saber selecionar dados, interpretar dados, coletar dados, daquele monte de informação, quais são as informações de fato relevantes para a questão, né? Essa seleção de argumentos também acontece na prova de exatas. Sim, mas e o contrário, por exemplo, quem vai mais pelo interpretativo, né, e não tanto pela teoria, se a pessoa não souber tanto a fórmula, vocês acham que ela conseguiria resolver algumas questões pelo enunciado, que a resposta já estaria ali, por exemplo? Olha, eu diria até que em velhos tempos do Enem, como você citou, isso podia até acontecer. Tá? Atualmente eu acho muito difícil. Na verdade, a física e a matemática também carregam esse estigma da fórmula. Né? A fórmula, na verdade, os alunos às vezes falam, qual é a fórmula? Falam, a fórmula é uma maneira sintética de você expressar uma lei física. Na verdade, o Galileu já dizia, né? O universo está em constante comunicação conosco, só que a linguagem com que ele fala conosco é matemática. Compre a nós interpretar. Né? Então, veja, colocar na forma da fórmula é uma maneira sintética. Por exemplo, eu vou escrever uma expressão qualquer, eu tenho que escrever muito texto para dizer algo que quem tiver familiaridade com a leitura matemática consegue entender, interpretar e utilizar. O último passo é a utilização. Né? Eu acho interessante, por exemplo, o vestibular, acho que é da Unifesp, né?
Na prova de matemática, na última página, tem todas as fórmulas. Agora, você pode dar aquilo na mão de quem não está devidamente preparado e dominando os conceitos, eu acho que ele faz muito pouco. Vou fazer uma pergunta 2 em 1 para vocês. Sim. Vendo a prova do último sábado, dá para já perceber uma mudança? Pode estar mais difícil a prova de exatas, um pouco mais fácil? E também a tendência de conteúdos dos últimos anos, tanto em matemática quanto em física, para o pessoal que ainda está buscando estudar nessa semana, o que pode ainda aprimorar nesses últimos dias? Né? Então, em relação assim, às provas de exatas, elas já carregam, né, esse estigma de ser as provas mais difíceis, naturalmente, né? Então, às vezes, mesmo que a gente já olha e fala, não, a prova de exatas talvez seja mais fácil que a prova que ele já fez domingo passado. Talvez a maior parte das pessoas já não achem isso só porque é exatas, assim, né? Mas, pelo menos em matemática, né, existem alguns tipos de padronizações de assuntos, assim, coisas que todo ano aparecem e que tendem a aparecer também esse ano, né? E que tem um custo-benefício relativamente alto. Quer dizer, tem questões, tem assuntos que tem que saber meio que poucas coisas, caem sempre na prova e, do modo geral, compensa fazer. Por exemplo, em matemática, análise de gráficos e tabelas, né, a parte da estatística, do modo geral, né, é um assunto que toda hora aparece na prova do Enem. Né? No geral, as questões desse assunto não são as mais difíceis, né, e dá uma pena assim, se você revisar um pouquinho mais esse assunto agora, nessa reta final, você consegue pescar várias questões na prova. Assim, né? Então, tem alguns assuntos que são mais importantes. Razão em proporção, por exemplo, mexer com regra de 3, porcentagem. Né? Jonathan mesmo perguntou aqui, regra de 3, pode cair? Sim, com certeza, com certeza. Você olha uma estatística dos últimos 3, 4 provas, das últimas 3, 4 provas do Enem, razão em proporção é o tema que mais aparece, assim, a maior frequência. Né? Então, são assuntos que sempre compensa dar uma última revisada, porque são poucos assuntos que resolvem diversas questões, né? Não são assuntos muito específicos. Assim, né? Quais são seus top temas? Primeiro, aquela pergunta lá de se vai ser mais difícil ou fácil, eu precisaria consultar a minha bola de cristal, né? Como eu não a trouxe, tá? Era muito grande, eu prefiro não responder. Mas eu concordo com a opinião dele. Para não ser repetitivo, a questão que ele levantou bem. Assuntos básicos, principais, que se repetem todos os anos, por exemplo, o princípio da conservação da energia, princípio da conservação da quantidade de movimento, termodinâmica é um assunto pouco pedido, mas ele exige muitas vezes análise de gráficos. Então, não precisa saber fazer a leitura do gráfico e tirar resultados que não estão necessariamente, diretamente informados no gráfico. Né? Você sabendo analisar o gráfico, você tira outras informações. Então, isso vai vai além das fórmulas. Né? E isso envolve o quê? Conhecimento do conceito, do conteúdo, muito mais do que uma habilidade matemática. Então, o Enem tem equilibrado bem, né? Esse último ano foi um equilíbrio muito bom entre questões conceituais e questões que exigiam uma resolução numérica. Acho que isso deve se repetir. Perfeito. Eu queria chamar também uma pergunta da Juliana. A gente foi às ruas para ouvir as dúvidas dos estudantes aqui em São Paulo. Então, vamos ouvir o que a Juliana perguntou para os professores. Assuntos como bioquímica ou gases são assuntos interdisciplinares. Como que eu faço para estudar? Seria melhor ir pela química, pela biologia, que nem bioquímica, ou gases, por exemplo, que é um assunto que cai muito em química e cai muito em física. Eu foco em qual dos dois lados? E aí, gente? Ela falou, acho que está mais comigo, né? Termodinâmica. Biologia, por favor. Interdisciplinares, né? Mas é que termodinâmica, ela está explorada, é um tema, como eu citei termodinâmica, mas eu não acho que seja um tema assim, de grande, que não é um tema que aparece com tanta frequência assim, mas é um assunto explorado, tanto em química quanto em física. Né? Então, de alguma forma, você pode estudar tanto usando as informações que você teve nas suas aulas de química quanto de física, elas não são conflitantes. Né? Eu diria assim, o que é importante estudar nessa área seria basicamente, por exemplo, equação geral dos gases, equação de Clapeyron e análise de gráficos, né? São fundamentais. Esse básico, eu acho que deveria tomar a atenção do aluno que vai fazer, não só o Enem, como os vestibulares que se seguem. Né? Edgar, você tinha também levantado a questão das estatísticas, né? Que estatisticamente as provas de exatas em que o pessoal mais se complica. 2016 aí. As pessoas tiveram a menor média nas provas de ciências da natureza e também em matemática, enfim, exatas como geral, né? Por que essa dificuldade brasileira? Os exames já comprovam isso, mas por que a gente tem tanta dificuldade na hora de colocar muitas vezes o conhecimento para o papel lá? Vai, Tiago.
Por onde começar, né? Seu abacaxi. Não, assim, muitas vezes, né, o ensino o raciocínio lógico, né, que é uma das grandes vertentes que acaba refletindo nas exatas, especialmente, né, como qualquer tipo de raciocínio no fundo, ele exige um treino, né? Não só a parte técnica, a gente poder, assim, treinar a parte técnica do tipo as equações, a tabuada, operações numéricas, operações algébricas, tanto também quanto o conceito que está por trás. Então, às vezes, para o aluno, não está claro nem o conceito e nem a operação algébrica por trás. Aí você pega uma prova que consegue misturar isso, aliada à capacidade de interpretação de gráficos, interpretação de texto, boa leitura de texto, é uma prova que ela mistura muitas habilidades ao mesmo tempo e faz com que o aluno não consiga lidar com nada ao mesmo tempo, na verdade. Né? Quer dizer, ele não tem nem a parte técnica dominada muito bem e nem a parte conceitual, muitas vezes, na cabeça dele. Né? Não tem um nome de quem fez a pergunta aqui, mas é interessante. O Enem tem uma tendência de aplicar a matemática à vida. Isso pode facilitar na prova? Pode, desde que você tenha o conceito matemático estabelecido na sua vida, né? Tem sempre aquelas frases clássicas que eles sempre colocam assim, né? Mais um dia se passou e eu não usei matemática para nada na minha vida, né? E aí você vê um pouco como a pessoa, coitada, tem uma visão errada do que é matemática. É claro que não é você vai na padaria e resolve uma equação no segundo grau. Não é isso que é saber matemática, aplicar a matemática à vida. Mas se eu te der um conjunto de informações, você consegue olhar para essas informações, reunir essas informações, tomar uma decisão que seja pertinente naquele conjunto, né? Quer dizer, como é que eu uso as informações numéricas, o raciocínio abstrato, o raciocínio lógico, para tomar uma decisão na minha vida, né? Então, nisso é muito relevante a matemática. Eu queria fazer só uma observação, que na verdade é uma confusão muito grande sobre educação, né? A educação em si não é uma ferramenta destinada a preparar alguém para fazer vestibular, fazer nem nada. Né? Ela trata da formação geral do indivíduo. Né? E entende-se que essa formação geral passa por várias áreas de conhecimento e várias formas de inteligência. Né? Cada uma explorando em cada momento uma dessas formas de inteligência e algum dos conteúdos. Então, o trabalho da educação é exatamente você conseguir realizar esse trabalho junto com os alunos. Né? Aí aparece essa coisa maluca de entrada na universidade e as coisas começam a se confundir. Né? Então, se nós temos uma educação na área de ciências falha, eu diria que, por exemplo, não existe nenhum assessor em nenhum governo republicano no Brasil que tivesse assessores com formação científica. Né? Vamos ver o Congresso, quem tem formação científica lá, e eles discutem temas que são muito complicados, como, por exemplo, o aborto, e vai por aí afora. Vamos decidir se nós podemos fazer um acordo com os Estados Unidos para usar a base de Alcântara para o lançamento de foguetes, quais são os problemas nesse acordo, e vai por aí afora. Né? Se você não tem uma formação crítica a respeito, você vai usar que tipo de pessoa para te ajudar ou que tipo de indivíduo que tem uma formação adequada para isso. Né? E, outro lado, não quero me alongar, mas há um problema muito sério, até em São Paulo. Se você for consultar hoje quantos professores estão fazendo faculdade de física para se tornar professores, você vai ver, por exemplo, que a USP, acho que o ano passado, formou em licenciatura 2 ou 3 alunos que vão ser professores de física. Tá? Então, é muito pouco, né? Não, isso é gravíssimo. Mas ver qual é a necessidade de mão de obra nessa área de física. Acho que física é mais grave que matemática. Tem muita gente cursando matemática e se dedicando à aula. Mas física é terrível. Não é uma crítica a nenhum professor, mas a necessidade dessa formação está muito aquém da necessidade do país. Se nós temos esse problema em São Paulo, extrapole para o resto do país, nós vamos ver que a coisa é gravíssima. Vocês trouxeram algumas questões também para a gente resolver aqui ao vivo e tentar tirar as dúvidas de quem está nos assistindo. Tiago, a gente pode começar com a sua. Você trouxe 3 de níveis diferentes, é isso? Sim. Eu trouxe 3 questões, né? Se o pessoal puder acompanhar junto lá na tela. Você quer a fácil, a média ou a difícil? Vamos pegar o mais de cada. Vamos pensar, acho que na primeira, uma questão mais fácil. Mais fácil, que então um pouco sobre porcentagem, né? A primeira questão, então eu trouxe essas 3 questões, né? Que vão refletir sobre 3 temas, né? E eu acho que o importante um pouco desses 3 assuntos, né? É mostrar um pouco assim, na hora da prova, né? O aluno, coitado, está perdido, precisa acertar alguma questão, como é que consegue um pouco filtrar e saber selecionar, sabe? Qual questão é fácil, qual questão é média e é difícil, no fundo, né? Como é que a gente lida um pouco com essas situações, né?
E geralmente é legal porque o assunto razão e proporção, né, que está dentro do bloco aí, porcentagem é um exemplo disso, né, é um assunto muito frequente. E muitas vezes o que é difícil na questão, às vezes não é a teoria muito rebuscada, né, porque não é igual o Gil falando, não é uma coisa muito particular, Aparece uma na teoria tela muito lá. Aparece lá agora na tela? Tá. Então você pode reparar, né, é uma questão meio típica do Enem, que tem um texto, é um suporte que eles chamam, né, e logo já vem a pergunta, que é o comando, que é aí o enunciado, né. Então, nesse caso, quando ele dá para a gente as informações, que primeira coisa importante, né? Na leitura do texto, eu começar a saber extrair informações para começar a olhar para a questão. Geralmente, o que facilita bastante a gente, isso, é você prestar bastante atenção no comando, que no fundo é meio que a pergunta do exercício, né? Então, nesse caso, vou chegar mais perto lá. Lógico. Pode Sim, ser? por favor. Né? Então, quando a gente pega um pouco da questão... Ó, uma caneta aqui para você. Só para ter ideia, professor. né? Vou começar comentando de algumas, mesmo que não seja resolver os números todos, né? Mas quando a gente pega na leitura do texto, né, ele dá bastante informações, né? Então tem bastante números que refletem sobre áreas e diversas situações, como é que você distribui uma certa quantidade de áreas para várias situações, que é agropecuária, para a indústria, para a agricultura e para pastagens. Primeira coisa que pode ser importante numa questão que nem essa. Olha na pergunta o que ele está precisando que você responda, né? No caso, ele pergunta assim: de acordo com os dados apresentados, o percentual correspondente à área utilizada para a agricultura em relação à área do território brasileiro é mais próximo de... E aí vai para as alternativas. Bom, a primeira coisa que pode ser importante para a gente, perceber o seguinte: desse texto, quais são os dados que eu vou precisar para responder a pergunta? E no fundo só tem 2 dados importantes aí. Assim como ele mencionou lá no texto, a ideia é calcular, primeiro, você observar do texto, né? Será que o texto já te fornece qual que é a área do território brasileiro? Bom, quando você começa a ler no texto, você começa a ler todas as informações que aparecem. Ele diz que para a gente, né, que no fundo essa informação está dada, né, que dos 853 milhões de hectares do país, ele começa a descrever as informações. Por então que essa informação está dada já no texto. Basta você selecionar a informação, não precisa calcular esse número, né? Daí ele pergunta, no fundo, o percentual correspondente à área utilizada para a agricultura. E aí você começa a olhar para cada informação desse, ele diz para a gente, né, que 80 milhões são os hectares destinados à agricultura. Então é uma questão que ela acaba sendo meio fácil, não porque você não tem que fazer muitas contas, muitos cálculos. Muitas informações já estão dadas no texto. Basta você selecionar as informações, saber coletar esses dados e trabalhar com eles, né? O procedimento para você resolver a questão é lembrar o seguinte: quando você estabelece uma porcentagem, você estabelece uma comparação. Toda comparação você pode associar a uma razão, é uma divisão. No fundo, saber o quanto que uma parte representa de um todo, basta pegar essa parte e dividir pelo todo. Então, se você está interessado em saber qual que é a área da agricultura relacionada, né, em relação ao total da área do território brasileiro, basta você pegar a área destinada à agricultura, que são os 80 milhões, e dividir isso, a comparação, com a área do total do território brasileiro. Então, quer dizer, através de uma simples divisão de 2 números, você já consegue estabelecer a porcentagem. Há também quem faça por regra de 3. Acaba sendo equivalente na prática. Você perceber que o total do território corresponde aos 100%, em termos de porcentagem, e a área destinada à agricultura vai corresponder a uma porcentagem que pode ser chamada de X. Você estabelece a proporção na regra de 3 e já resolve a questão por aí. Então, por isso que ela está sendo uma questão um pouco mais fácil, justamente porque você está só coletando informações num texto. É mais rápido que uma outra questão que tem que calcular informações a partir de um texto, né? Perfeito. Gil, você também trouxe uma, certo? Sim, uma Vamos falar fácil. fácil? Tá facinha de física, Pega uma hein, Gil? fácil. Olha, Não vai essa assustar o pessoal. Não, não vou assustar, porque a questão do fácil é muito relativo, né? Porque existem, como eu estava comentando, tem assuntos preferenciais que os alunos acham fácil, né? Mecânica ele acha fácil. Pega eletricidade, ondulatória, coisas do tipo, o cara já começa a falar, meu Deus, onde eu estou? O que estou fazendo aqui, né? Essa aqui eu não vou precisar nem fazer cálculo. Então, né? É mais na conversa. Foi por isso que eu escolhi também, tá? Se for possível colocar a questão, que é a primeira questão que eu selecionei, né? Tem jeito de colocar. Vamos colocar, ó. Aí, Surgiu na tela aí. Essa, legal. Bom, é uma questão que diz assim, uma ambulância está se movimentando e tem uma pessoa que recebe o som da ambulância, né? E eles perguntam o seguinte, o observador possui um detector que consegue identificar a frequência do som que ele recebe, né? Ele quer saber qual é dos gráficos abaixo que melhor representa a variação da frequência em função do tempo. Bom, primeiro fato, aquilo que a gente tinha conversado antes, se o aluno domina o conteúdo, conhece
o assunto, ele deveria identificar, bom, essa questão trata do efeito Doppler, né? Eu nunca ouvi falar em efeito Doppler, né? E fica já complicado para ele, né? A imagem, pode deixá-la um pouquinho, por favor, aí, que é o seguinte, o efeito Doppler pode ser representado assim, de uma maneira grosseira, como aquele som do carro de corrida que passa por você, né? Né? A percepção que você deve ter é que o som no começo ele parece mais agudo, portanto uma frequência mais alta, e depois ele se torna mais grave, portanto uma frequência mais baixa. Portanto, se a ambulância está fazendo movimento, o efeito Doppler só acontece quando a fonte, quem emite o som, está em movimento em relação ao observador, o que recebe o som. Se esse movimento relativo existe, se o movimento é de aproximação, aparentemente a frequência aumenta. Eu digo aparentemente que a frequência de uma onda nunca muda. E quando o movimento é de afastamento, a frequência aparentemente diminui, o que nos daria como resposta a alternativa D, tá? Que mostra a frequência mais alta, ela diminui, depois se torna mais baixa. Esse seria o movimento de aproximação e afastamento. Portanto, uma questão que não exige nenhuma resolução numérica. Eu considerei fácil, mas eu tenho certeza que muita gente vai considerar essa questão difícil. Exatamente por efeito Doppler não ser uma questão que aparece com frequência nos vestibulares. Sim. Né? Tá bom? Gil e Thiago, muito obrigada, viu, pela presença de vocês, por terem trazido também essas questões. Foi um prazer, pode ter certeza. Ed, obrigada. Você agradeço. também pela companhia nesses Lógico, 5 foi muito programas, bom, né? com certeza. Lembrando, gente, teve já casos também, né, no primeiro domingo da prova de atrasos, então cuidado com o horário, lembrando que o INEP segue o horário de verão, então ao meio-dia os portões abrem, às 13 horas os portões se fecham e às 13h30 começa a prova, mas se você está em algum estado que não tem o horário de verão, é preciso checar o horário da prova no cartão de confirmação da inscrição, que está disponível no site enem.inep.gov.br/participante. Por favor, fiquem atentos a isso. Então, muito obrigada pela companhia. Se você não assistiu os outros programas, pegou esse aqui pela metade, todos estão disponíveis no site veja.com/tveja/estúdio-veja. Uma ótima prova para você, boa sorte e até mais.